Olá, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um Bola na Vitrola. É o seguinte, hoje eu vou falar com um cara, é um grande amigo meu, a gente tem muita história para contar. Vamos falar sobre futebol paulista, futebol brasileiro, vamos falar de passado, de presente, de futuro, de muita coisa bacana. Vamos falar também de rock and roll. Vocês sabem aí que eu tenho uma certa preferência por esse estilo musical. Mas antes de eu pedir para rodar a vinheta, dá uma moralzinha pra gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, aquela papagaiada toda que vocês estão acostumados, ok? Roda a vinheta! Vinheta rodada e agora eu vou falar com um amigo meu, um cara que eu gosto demais de largada, esse cara, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais da importância desse cara para esse podcast aqui. É um cara palmeirense roxo, mas roxo, é um cara que sabe a escalação do Palmeiras desde o primeiro time, lá quando ela palestra Itália até hoje. Eu achei que você fosse falar Corinthians. Podia ser pior. Porque todo mundo fala que isso é pior. Podia ser pior pra ele, né? Rogério Barolo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Parceiraço. Vamos falar, além de futebol, falar um pouco de outros assuntos, né? Porque o meu time não tá dando muito certo de falar, né? O Palmeiras não tá bem, cara? O Corinthians não tá bem, né? Bom, vai, deixa de sacanagem. Rogério Barolo, que é um dos principais youtubers pra falar de São Paulo. E eu acho que você é um dos principais youtubers porque você não fala o óbvio. Você não alisa naquele negócio de torcedor, tal. Você é o cara crítico. Pancada. Então, mas na verdade é assim, Evandro. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui nesse projeto tão bacana. Na verdade, eu criei o canal sem a menor pretensão. Não tinha pretensão nenhuma. Eu criei o canal para não ter um infarto com o São Paulo. Porque teve uma época muito difícil em 2017, teve um jogo contra o Palmeiras, que o Dudu fez um gol de cobertura no Denis, lembra? Ele fez um gol de cobertura 3x0. 3x0, Eu tava vendo que o Dudu jogava bem, né? Porque hoje em dia tá mais ou menos. Eu tava vendo o jogo, ouvindo pela internet, e eu comecei a ficar muito nervoso, assim, meu braço começou a formigar, e meu pai morreu de infarto com 63 anos. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu tinha um blog, que eu escrevia sobre, eu sou jornalista, né? Escrevia um monte de coisa. Aí eu falei, quer saber, vou transformar o blog numa coisa do São Paulo. Liguei para um amigo meu que tomava conta do site, eu falei, coloca 3 cores aí, escreve blog do Barolo, a voz do torcedor São Paulino. Aí o cara mudou, tá ali, escreve. Aí eu comecei a escrever, em 2017. Eu comecei a escrever e no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, eu fui no estádio, no setor de imprensa, e eu lembro que quando acabou o jogo, eu gravei um vídeo de 1 minuto, falando que o jogo tinha sido horrível e tal, e postei no meu Facebook, que eu tinha 200 amigos. E comecei... Deles era eu, porque eu vi. O segundo jogo também, o terceiro também. Aí um dia eu tava trabalhando na Rede TV nessa época, um estagiário que não sabe nada de futebol falou assim, Barolo, você viu que tem um vídeo seu que tem, sei lá, 3 mil visualizações, 13 mil, não lembro nem quanto. Eu falei, não é impossível, porque eu só tenho 200 amigos. Ele falou, topeira, as pessoas compartilham o vídeo, não é só no seu canal. Eu falei, que legal. Aí ele falou assim, por que você não cria um canal no YouTube? Eu falei, velho, a gente tava numa mesa de reunião, assim, grande. Eu falei, velho, isso é coisa de moleque, velho. Eu tenho 50 anos, não vou fazer, não, imagina. Deve ser mó complicado. Ele falou, complicado? Você tem uma foto sua aí? Eu falei, tenho. Tem a foto do canal ali, o logo? Eu falei, tenho. Aí ele abriu um notebook assim, ficou, pronto, agora você tem um canal. Tá lá, até hoje. Então, você tem um canal no YouTube agora. Em vez de você postar no seu feed, você posta aqui. E aí, o canal tomou uma proporção que eu jamais... Até hoje eu não sei a proporção que tem, na verdade, né? A única coisa que eu sei, assim, é o feedback que eu tenho das pessoas. E, por exemplo, eu sei que todo mundo no São Paulo, de ponta a ponta, me odeia. Desde as categorias de base, presidente, jogador, diretor, conselheiro, todos eles me odeiam. Porque eu tenho uma postura, Evandro, assim, de defender a instituição. Eu não defendo o A ou B, eu torço por todos eles. Torço pro presidente, pro diretor de futebol, pros treinadores, pros jogadores. Só que eu costumo dizer o seguinte, daqui 5 anos, esses caras não estão mais lá. Como tantos já passaram e não estão mais lá. Eu vou continuar, eu tô há 50 e tantos anos aqui com o São Paulo. Então eu não tô preocupado com esses caras. Eu não criei o canal para ser amigo de jogador, para ter privilégio, para ganhar camisa autografada, para ganhar ingresso e vender pelo triplo do preço, como tem gente que faz. Eu não quero isso. Eu quero que o São Paulo seja campeão. Eu quero me divertir como torcedor. Só que aí, o fato de ser jornalista também se impõe umas certas limitações de ética que você tem que ter. Não pode ser o cara, né? Não é só um torcedor, é um canal de torcedor. Chapa branca.
E aí a minha postura é crítica porque eu vi o São Paulo conquistar tudo. Então, para mim, é muito difícil ver a situação que o clube se encontra, né? O que fizeram com o São Paulo nos últimos 15 anos. Então, eu tenho essa postura crítica. Tem gente que gosta e tem muita gente que não gosta. E eu também não me preocupo com isso, não, porque eu não faço o vídeo para agradar ninguém, nem o meu público. Eu dou a minha opinião. Se as pessoas gostarem, compartilharem da minha opinião, ótimo. Se não compartilhar, respeito também. Se discordar, respeito também. O que não pode é me desrespeitar, me xingar, isso aí eu não respeito de volta. Mas eu tenho o meu jeito e não vou mudar. Já tô velho demais para mudar. E eu também acho que não vale a pena mudar. E tem uma característica que eu acho que é a mais importante do meu canal, é assim, eu não faço esforço nenhum para gravar os vídeos. Porque é só ser eu mesmo. Eu não preciso fazer um personagem, montar um personagem. Então, quando acaba o jogo, eu vou fazer um personagem. Não tô nem aí, mas agora eu vou ficar bravo. Agora eu tô puto, não, agora eu vou ficar calmo. Não, cara, eu vou do meu jeito. Já errei a mão várias vezes, já me arrependi várias vezes de vídeo que eu fiz, porque é no calor do momento. Quer dizer, me arrependi não, porque naquele momento era o melhor que eu podia fazer. É o melhor na minha cabeça era aquilo lá que valia, que tava certo. Então, mas eu já me arrependi, assim, vejo e falo, nossa, falei de besteira demais. Nossa, passei do ponto. Mas é torcedor, cara, então... E eu tenho uma característica assim, eu não falo palavrão nos vídeos, porque eu acho que não precisa falar palavrão. Eu falo palavrão no dia a dia, mas nos vídeos não precisa. Mas tomou uma proporção, voltando à história do canal, vou tomar uma proporção que eu jamais imaginei que tivesse. Hoje você tem quase 550 mil inscritos no YouTube. Por aí, Pô, isso aí dá mais ou menos uns... Você imagina, você já fez essa conta? Qual a capacidade do Morumbis hoje? 60 mil. 60 e alguma coisinha. Né? 66 mil. Cara, são quase 10 Morumbis cheios. Cara, mas é assim, eu não tenho essa dimensão, porque no YouTube é muito complicado. Você faz assim, você vai comparar o seu canal com um canal que faz a mesma coisa que você, menor, que tem menos inscritos, você fala, nossa, meu canal é grande. Aí você vai comparar o seu canal com o Porta dos Fundos. Seu canal é ridículo, não tem... mas aí... É uma gotinha no oceano. Eu vejo pela segmentação do público. O que eu gosto de ver, assim... Depois, eu fui um dos primeiros a fazer isso, né? Depois que eu comecei a fazer, muita gente fez, não por minha causa necessariamente, alguns até assim. Mas você viu como exemplo. Muita gente viu e falou, pô, dá pra fazer isso aqui. Hoje tem muita coisa legal, assim, gente que faz trabalhos parecidos, né, de análise, reacts, podcasts, tem um monte de coisa. A internet expandiu muito, né, pra todo mundo que quiser falar, quiser ter opinião. Então eu fico muito contente com isso. Mas... eu não sou deslumbrado, até porque eu gravo lá no meu estúdio, vou no Morumbi, a gente se encontrou tantas vezes lá. Eu vou lá, pra mim, aquilo lá é o torcedor. Eu não sou. Eu falo pra você, eu não faço gol, eu não contrato jogador, eu sou torcedor, comemoro, fico puto. É só isso, né? Eu falo para as pessoas assim, eu não sou mais São Paulino do que ninguém, mas eu também não sou menos São Paulino. Eu sou São Paulino como todo mundo. A única diferença é que eu sou louco e que tem um canal. Essa é a diferença básica. Agora, me fala uma coisa. Você citou o que aconteceu com São Paulo nos últimos 15 anos. O que aconteceu com São Paulo nos últimos 15 anos? São Paulo é o seguinte, Evandro. Na década de 80, 70, 80, no São Paulo existiam as melhores cabeças de São Paulo estavam no São Paulo. Os maiores empresários, os maiores advogados, os grandes médicos, as grandes cabeças que pensavam no São Paulo estavam lá. Com o passar do tempo, essas pessoas foram morrendo, foram saindo do clube, aí vem o filho, que já não é mais a mesma coisa, essas pessoas foram sendo substituídas. O São Paulo teve de 15 anos para cá, mais ou menos, gestões devastadoras, de pessoas que... É o mesmo grupo político que está no poder há 15 anos, desde o terceiro mandato do Juvenal até agora. O Casares estava com o Juvenal, o presidente atual estava com o Juvenal, estava com o Aidar, que foi o presidente seguinte, estava com o Leco, é o mesmo grupo político. E esse grupo político tem ideias muito atrasadas. Eles são contra tudo aquilo que o São Paulo fez de moderno, de ser referência, de ser vanguarda. Eles são o atraso em pessoa, o amadorismo em pessoa. Então essas gestões todas, não só essas gestões, as últimas gestões. Então o São Paulo foi destruído por essa gente. O São Paulo deve 1 bilhão hoje. Assim, para um clube como o São Paulo, que eu vi, do Marcelo Portugal Gouveia, presidente, e para ver isso hoje, eu não aceito, cara. E eu tenho muita pena dessa molecada que torce pro São Paulo hoje, porque eles acham que o São Paulo é isso aí. Eles falam para mim, Barolo, você fica muito nervoso, São Paulo é isso aí, esse lixo aí. Eu falo, não, velho, não é. O São Paulo é muito grande, o São Paulo é gigante, velho. Esses caras, eu falo para eles assim, quando você fala isso,
Você tá apequenando o São Paulo. Quando você fala que o São Paulo é isso aí, empatou com o Botafogo de 0-0, um jogo horroroso. Ah, é assim mesmo, primeiro jogo da temporada. Não, velho, é o São Paulo, não pode jogar do jeito que jogou. Não pode tomar de 5 do Palmeiras e o torcedor falar, é normal, já ganhou a Copa do Brasil, beleza. Não pode. Você tá pequenando o clube. Já tem gente lá dentro que faz um esforço danado pra pequenar. Aí vai a torcida a pequenar ainda. Então a minha briga é essa, assim. Pra tentar ver. Eu acho que eu nunca mais vou ver o São Paulo que eu vi. Uma vez eu fui fazer um programa de televisão com o Palinha, que jogou no São Paulo, né? O ídolo. Sim, Ele falou assim pra mim, Barolo, quem viu, viu. Quem não viu, nunca mais vai ver. O São Paulo nunca mais vai ser aquilo que a gente viu. Eu não tenho essa esperança, mas eu vou continuar lutando, continuar brigando do meu jeito. Não sei se tem importância, se tem relevância, não tem, mas pra mim, eu durmo com a cabeça no travesseiro tranquila. Eu acho que eu faço a minha parte. O estrago, você acha que foi tão grande assim? Afinal de contas, você está falando, depois do tricampeonato brasileiro do São Paulo, 6, 7, 8. Isso. Depois daí pra frente, o São Paulo ganhou um Paulista, uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Uma Copa do Brasil. Então, Foram 3 títulos em 15 anos. 15 anos, é isso? Então é muito pouco, cara. É muito 12, 13 anos, né? Mas é muito pouco. Então E flertou com rebaixamento várias vezes. E passou várias vexames vezes históricos, né? As goleadas que sofreu, as vergonhas que passou. Né? E eu não consigo aceitar. Hoje eu tava vendo, antes da gente começar aqui, eu tava vendo o Instagram de um menino que eu não sei nem quem é. Ele falou, vai começar o jogo do São Paulo, tava com saudade de passar raiva desse time lixo, não sei o quê. Falei, cara, é um barulhinho. Eu falei, quando que eu ia imaginar que eu ia ver um moleque falando isso antes do jogo do São Paulo? Eu tava com saudade de passar raiva. Na época da minha faculdade, quando eu fazia faculdade, 92, 93, São Paulo foi campeão do mundo, eu lembro, estudei em Bauru, eu lembro que eu não falava de futebol. A gente chegava na mesa do bar, os caras palmeirenses que eu tinha, eu falava, vocês ficam conversando aí de futebol. Seu time não tem estádio, seu time não ganha nada há 30 anos. Eu não vou falar com vocês, porque não era nem deboche, assim, não tinha graça. Você vai falar o quê? Eles não competiam com o São Paulo, não era. A gente estava preocupado com os times internacionais, disputa de Mundial, Libertadores. Eu falava, vocês ficam falando. Tinha o expressinho do São Paulo. O São Paulo ele ganhava título. Agora e dali 2, 3 horas ganhava outro. Exato, era assim. Porque, realmente era um trabalho de excelência. Tudo que você falou. As grandes cabeças pensantes estavam naquela época no São Paulo. O São Paulo era referência para todo mundo e o jogo mudou. Exato. O São Paulo vinham jogadores de fora do país, de outros clubes, para se tratar no São Paulo. Sim, no Refis. Hoje o jogador se machuca no São Paulo, no Palmeiras ele volta em 1 mês, no São Paulo ele volta em 6. Porque decaiu tudo. Então, o São Paulo, pra você ter uma ideia, na época da Libertadores, da primeiro título da Libertadores, o São Paulo, os profissionais lá de dentro, criaram um esquema para os jogadores treinarem no mesmo ambiente da altitude. Então eles programavam as bicicletas ergométricas com aqueles tubos para respirar, como se eles estivessem na altitude. Então os jogadores corriam, treinavam, correndo, como se estivessem na altitude. Quase morriam. Quando chegavam a jogar na altitude, não estavam nem aí, então jogavam normalmente, porque eles tinham treinado antes. Então essa capacidade, essa vanguarda de falar, peraí, vamos fazer aqui, presidente, a gente precisa disso aqui. Não, tá aqui, ó, é pro bem do São Paulo, tá aqui, vamos fazer. Hoje não tem mais. Hoje, o São Paulo foi fazer essa excursão nos Estados Unidos, né? Foi lá tirar foto com o Pateta, ir na Disneylândia, fazer isso. O diretor de futebol do São Paulo, que é um cara muito boa pessoa, mas o meu porteiro também é do prédio, eu não quero ir como diretor de futebol do meu time. Ele falou, ele deu uma entrevista, porque foi muito contestado nessa excursão. A Leila Pereira falou que é para dirigente viajar, porque essas excursões nunca são para cidades ruins, é tudo para cidade boa, né? Porque o dirigente quer passear. E aí causou um mal-estar, o Casares respondeu a ela e tal. Aí ele deu uma entrevista domingo, ele estava conversando com uma repórter que está grávida. Aí a repórter falou assim, eu tô grávida de gêmeos, conversando com ele. Eu tô grávida ao vivo, tô grávida de gêmeos, o pessoal tá perguntando aqui se eu já comprei enxoval. Mas eu não comprei. Mas o Belmonte comprou, né, Belmonte? Porque a sua filha tá grávida, né? Ele falou, já comprei tudo, tô voltando pro Brasil com a mala cheia. É isso. Esse é o diretor de futebol do São Paulo, tá? Não tá muito preocupado com o São Paulo. Ele falou que foi bom pro São Paulo, entre outras coisas que ele falou que foi boa essa excursão, que lá é frio. Então desgasta menos o jogador, tá vendo? É frio. Foi até os Estados Unidos para. Então, e essa viagem, que foram 80 pessoas, 40 jogadores e 40 convidados. Esses convidados, muitos conselheiros, que elegem o presidente. Então, daqui a, 6 meses, o Casares quer aprovar uma proposta e todo mundo tem que bater palma para ele quando ele chega. Essa é a proposta. Aí ele vai cobrar desses caras.
Falou, te levei lá no Outlet de Orlando, você não vai votar aí? Você não pode fazer isso? Eu não tô acusando, não tô prevendo, mas isso não pode acontecer. Ele falou, dá conotação, né? Te deu presente lá, entendeu? O São Paulo é isso, hoje o São Paulo é isso. O São Paulo, pra você ter uma ideia, o clube, o São Paulo tem, são os pequenos favores, né? Os pequenos poderes para você dar para alimentar a vaidade dessas pessoas. Teve uma reunião no conselho, uma reunião que foi transmitida, depois ela não foi mais transmitida. Eu tava assistindo, um cara entrou no púlpito ali indignado, porque não sei o que, eu falei, nossa, um conselheiro tá puto, que milagre. Aí o cara, porque é um absurdo, até hoje, 6 meses, até hoje eu não ganhei minha carteirinha de conselheiro. Como é que eu vou mostrar para as pessoas que eu sou conselheiro do São Paulo? Essa é a preocupação. Aí, no São Paulo tem o diretor de esporte de raquete. Para dar cargo de diretor, diretor de esporte de raquete. Só que aí o do tênis tem outro diretor. Então tem o de esporte de raquete e tem o de tênis. Você entende como é? Como é tudo loteado assim, porque esses caras elegem os conselheiros elegem o presidente. E essa turma toda que está no poder se perpetuando, que eles querem isso, eles querem se perpetuar no poder. Essa turma tá lá e não vai sair. Esse que é o problema. Por isso que eu não tenho esperança. Eles não vão deixar ninguém chegar com ideias novas, porque eles vão continuar querendo ficar lá no poder. Eles vão continuar e não vão sair. A SAF, eles só aceitam uma SAF se vir um cara jogar dinheiro na mão deles e eles mandarem. O cara não pode dar palpite nenhum. Então, velho, eu não tenho esperança. É triste falar isso, mas eu não tenho esperança. Com essas pessoas que estão aí, eu não tenho esperança. Mas me fala uma coisa, o Palmeiras viveu um tempo muito parecido com esse que você está falando. O Palmeiras, ele se modificou de 2015 para cá, nas mãos do Paulo Nobre, e iniciando nas mãos do Paulo Nobre, e se não fosse o Paulo Nobre ter injetado dinheiro, não tinha o que fazer. Você não acha que o São Paulo pode retomar isso em algum momento e voltar a ser referência? Porque tem um ativo muito importante que é a torcida. O São Paulo tem uma torcida muito grande e fanática. São clientes. Então, a torcida aqui está abandonada. Olha o programa de sócio-torcedor do São Paulo. É uma vergonha. É uma vergonha o programa de sócio-torcedor do São Paulo. O torcedor, ele não consegue nem um ingresso. Porque o ingresso vai para organizada, não sei o quê. Um jogo importante, ele não consegue comprar ingresso. O cara que paga 800 pau por uma anuidade do Plano Diamante não consegue ingresso. Então, com as pessoas que estão lá, não vai acontecer isso. Porque para acontecer isso, tem que ter ideias novas, tem que ter gente pensando diferente, tem que ter alguém olhando para o torcedor. Ainda não tem, não vai ter. Eles vão se perpetuar no poder fazendo exatamente o que eles fazem. É o que eles estão fazendo. Há 15 anos eles estão fazendo. É uma situação muito parecida com a do Corinthians? Acho que o Corinthians é pior, cara. Acho que o Corinthians é pior no sentido o ambiente é muito conturbado lá, né? Tem muita disputa no Corinthians. O São Paulo não. O São Paulo é aquela turma que tá lá, troca aí. Eu falo que só muda a mosca. Só muda as moscas. O resto continua tudo igual. No Corinthians não tem embate, tem uma política muito forte. Mas tanto no Palmeiras como na fase ruim do Corinthians e do São Paulo tem uma característica em comum, né? Os amadores que comandam. São pessoas que não sabem nada de gestão, nada de administração, nada. Eles são apaixonados incompetentes. A grande maioria dos dirigentes de futebol brasileiro são apaixonados incompetentes. Cara que não tem noção de administração. O cara que nunca administrou um carrinho de pipoca tem que administrar um faturamento de 1 bilhão. Ele não sabe o que ele vai fazer, ele não sabe. Ele não tem capacidade para isso. Mas ele vai chamar alguém que tem? Não vai. Vai tirar o poder dele. Então eu vou continuar aqui. Eu sou diretor de futebol do Palmeiras, do Corinthians. Então Por isso que por essas e outras, o futebol brasileiro não ganha porra nenhuma desde 2002. E não vai ganhar. Porque antigamente a gente tinha jogador. Então os dirigentes faziam as atrapalhadas e os jogadores se destruíam para a seleção ganhar. Hoje não tem mais jogador, só tem cabeça de bagre. Olha o futebol brasileiro, velho. Assiste um jogo de Champions League 4 da tarde e assiste um jogo do Campeonato Brasileiro às 9 da noite. É outro esporte que eles praticam, é outro esporte. Então é triste, cara. É triste de ver. Gramado, arbitragem. Para quem gosta de futebol é desesperador. Não só o São Paulo, não só a situação do São Paulo, mas pro futebol. O futebol brasileiro hoje é... Olha o presidente da CBF, quem é? O cara que cara apareceu lá, não tem capacidade nenhuma. Olha o anterior a ele. Então, é triste, velho. Eu há um tempo já que eu brinco com o pessoal, porque eu converso muito sobre futebol, não é? Caí no esporte sem querer, totalmente sem querer, na minha história foi essa, mas sempre gostei de futebol,
né? E eu caí no Donos da Bola na Band e aí acabou sendo inevitável, continuei. Eu falo há algum tempo sobre a síndrome da boca do jacaré. Que eu vou explicar o que é isso. Tem alguns clubes, vou citar só 2, porque eu acho que são os 2 clubes que mostram isso. Flamengo e Palmeiras. Enquanto esses 2 clubes sobem, os outros continuam na mesma ou caem. Então, um está subindo, é a boca do jacaré. Um está subindo, o outro está parado, ou então faz assim. Né? O que eu quero dizer com isso? A distância entre eles cada vez fica maior. Você concorda com esse raciocínio? Qual a característica que Palmeiras e Flamengo têm em comum? Eles são administrados por profissionais. O Flamengo lá atrás teve que sanar as dívidas, ficaram em uma situação difícil lá para sanar as dívidas. O Palmeiras, Paulo Nobre, que eu citei há pouco. É um absurdo, um clube como o Flamengo não tem estádio, velho. É a maior torcida do mundo. Os caras não têm estádio. Sim. Então foi muito mal administrado. Eles assumiram uma postura profissional, consertaram as finanças e hoje estão colhendo os frutos. É trabalho, Evandro, não tem muito mistério. É trabalho, é competência. Né? O Palmeiras, a mesma coisa. Olha o profissionalismo dessa Leila. Você pode falar o que quiser dela. Eu não estou discutindo a Leila, eu estou falando da profissional. Olha o que o Palmeiras está fazendo nas categorias de base, velho. Olha o que o São Paulo está fazendo nas categorias de base. Então, assim... E tem um centro de excelência em Cotia, exato. né? E a categoria de base do São Paulo é assim, ó. Vai aí, que toma conta aí. Nunca sabe o que acontece, nunca sabe por que os meninos são vendidos tão baratos, se ele tem empresário, nunca sabe. Então não tem profissional lá dentro, não tem gente profissional capaz para... Não tem, você tem uma estrutura de Cotia que você gasta 50 milhões por ano... E não tem profissional lá dentro, não tem. Aí você vai pegar um talento de um menino de vez em quando, que também não é tudo isso, é um jogadorzinho também mais ou menos, não é um Neymar, não é um cara que vai... Então o profissionalismo é profissional, é gente séria trabalhando com futebol. É gente com capacidade de administração, de gestão, de comando. Que voltou uma empresário de sucesso tem. A Leila é uma empresária de sucesso, ela só transferiu o know-how dela de administração para o Palmeiras. Você faz umas adaptações, que o futebol é um ambiente diferente, mas ela tá lá com o profissionalismo dela. E a base contestada. O São Paulo perdeu o Hendrick, né? Exatamente. Então, aí, pra você ter uma ideia, o São Paulo tem tanto profissional lá dentro. Você imagina o cara que olhou pro Hendrick e falou: não, isso aí não serve, isso aí é ruim. Mas o meu medo, a minha preocupação quando aconteceu isso, não era que o cara ter dispensado o Eric. Porque se o cara dispensou o Eric, primeiro, ele tá no lugar errado. Se ele tá avaliando o jogador de futebol moleque pra ver se serve, se é bom ou não, e avaliou que o Hendrick não servia, ele tem que fazer outra coisa, velho. Não pode trabalhar com futebol. Ele tem que abrir um pet shop, ele tem que abrir uma padaria, ele não pode trabalhar com futebol. Mas o meu medo não foi ele ter dispensado o Eric. O meu medo foi quem que ele colocou no lugar. Peraí, eu vou colocar aquele ali, ó. Vai, Ed, você vai embora. Eu vou fazer aquele ali. Qual é seu pai? Quem? O conselheiro tal? Opa, bem estranho. É empresário do fulano? Ah, vem aí. Ó. Ah, o loirinho de olho azul? Ah, vem aí, então. Eu não sei quem ele colocou no lugar, entendeu? O cara mal preparado, que não era pra estar ali, dispensou um, e quem que ele colocou no lugar, velho? Agora eu quero saber a história do Barolo torcedor, como começou. Porque Barolo é um sobrenome italiano. Meu pai é italiano, a família toda italiana. Eu tinha um tio, tenho até hoje, que é vivo. Não é pra ser palmeirense nesse cara aí, pô? O meu pai, ele gostava de futebol pra caramba. Então ele me levava pra ver vários jogos. O Flamengo vinha jogar aqui, meu pai me levava pra assistir o Zico. Ele falava: você tem que ver esse cara jogar. A gente assistia o maior fã o maior ídolo do meu pai era o Rivelino, que jogou no Corinthians, não tem nada a ver com o Palmeiras. E ele me ensinou a gostar de futebol, palmeirense, a família toda. Só que eu tinha um tio que é casado com a irmã do meu pai, e o meu primo, que são paulinos doentes. E toda vez que eu ia na casa desse tio, a gente já se via pouco, toda vez que eu ia na casa desse tio, eu era muito paparicado. Então eles me davam camisa do São Paulo, eu comia o que eu queria, me levavam pro estádio e tal, e eu fui pegando gol. E aí só Palmeiras na minha casa, minha família e tal. Eu vi uma coisa diferente, mais bonita, colorida e tal. Aí fui, desde criança, muito cedo. Meu pai nunca ligou, meu pai sempre achou legal, né, de tirar sarro um do outro. Meu pai era puta gozador. Então foi... Sempre que eu ouvia no Mesa Redonda, o Rogério Barolo, tal, não sei o que, eu falei, palmeirense, com esse nome aí, não é possível. Mundo acha que eu sou,
O meu pai não ligava, eu achei que ele fosse ficar puto, né? Não, ele falou, não, a gente vai ficar se zoando a vida inteira. Agora, agora é o seguinte, eu quero saber de você, pra você montar a seleção do São Paulo de todos os tempos. Você consegue montar isso aí? Cara, eu tenho... De cabo a rabo? Eu tenho, porque assim, é memória afetiva, né? Eu tenho tanto jogador pra colocar, que nenhum dos últimos 20 anos... Não vai nenhum. Muito. Nada. Desses caras aqui atuais, não. O Rogério Ceni, Cafu, Dario Pereira, Oscar e Serginho. Essa é a defesa. O meio de campo, aí do meio de campo pra frente, você pode colocar qualquer... Eu te dou 50 nomes, te dou 20 nomes. Você pode jogar aí de qualquer jeito que vai ser um puta time. Ah, mas coloca assim, aí, monta aí. Ó, Cerezo, Pita, Falcão, Palinha, Josué, Mineiro, e só de meio de campo. Aí você tem Raí, aí você tem... isso na zaga tem o Valber, na lateral tem o Cicinho, aí tem um monte de jogador. Mas o ataque, assim, a gente teve. O São Paulo teve o Miller, né? O São Paulo teve o Careca, que foi o jogador mais. O melhor jogador que eu vi jogar, o Serginho Chulapa. Eu tenho o gol do Careca de 86 tatuado no braço. Porque esse time foi tão fascinante. Aquele jogo contra o Guarani. Guarani, né? Foi tão fascinante. Não acabava o jogo nunca. Foi tão fascinante pra mim esse time que eu tatuei no braço. Então esses caras todos, pra mim, representam o... Miller, Silas, Careca. Representam esse seria o ataque ideal? Representam o que é o São Paulo hoje. Representa o que é o tamanho do São Paulo, esses caras representam. Então eu vi esses caras jogar, eu vi o Miller jogar. Aí eu tenho que bater palma pro Trellis. Eu vi o Cafu jogar, eu tenho que bater palma pro Igor Vinícius, porque ele corre. Eu vi o Dario Pereira jogar, eu tenho que bater palma pro Léo Pelé, porque ele é humilde. Não dá, velho, não dá. Não tem nada contra esses caras pessoal, não é pessoal. Eu tô analisando o trabalho deles. Tem cara que devia treinar no São Paulo de joelho, agradecendo a Deus de estar jogando futebol e no São Paulo. Por falar em treinar, quem seria o treinador? Tele Santana, amor. Eu tenho 3 ídolos no futebol. Rogério Ceni é o principal deles. O Rogério Ceni, pra você ter uma ideia, o goleiro, pra mim, ele era o melhor do mundo, mas ele tem mais gols que o Seedorf, que o Zidane, que o Xavi, que o Iniesta. O Rogério Ceni tem. O Rogério Ceni, Raí e Tele Santana. São esses caras que representam o São Paulo pra mim. E o Marcelo Portugal Gouveia como presidente. Mas os ídolos, os 3 ídolos que eu tenho no esporte. A história do São Paulo tá nesses caras. O Rogério, eu costumo dizer o seguinte, cara. Eu sou uma pessoa que gosto do futebol, acompanho e tal. E tem alguns jogadores que eu conheci pessoalmente e que, independentemente de você ser torcedor daquele time ou não, mas que, pra mim, quando eu conheci, eu falei, putz, o Rogério é um deles. É diferente, né? Rogério, Marcão, goleiro do Palmeiras, Zico, também foi um cara que, quando eu conheci, eu falei, pelo amor de Deus. Acho que o Bebeto, Ronaldo, fenômeno, mas eu acho... E o Ademir da Guia. O Ademir eu conheci também. O Ademir também... Então, mas você vê nenhum atual. Sim. Aí é memória afetiva, né? Esses você cabeças vê. De bagre. O Rogério, assim, é aquele jogador, né? Que a gente, daqui 20, 30 anos, isso não acontece ainda, porque como treinador ele não vingou, não é? Mas daqui a 20, 30 anos, o pessoal deve se referir a ele com uma reverência monstra. Sim. E não só o torcedor do São Paulo, não é? Torcedor que gosta de futebol, que entende um pouquinho de futebol, vai falar, pô, peraí. Quem viveu uma era. Cara. Não vai ter mais. Eu tive o privilégio de ver. Não vai ter mais um goleiro que faça a quantidade de gols que ele fez. É gol de bola parada, mas ele fizesse o quê? Que ele fosse ponta direita, lança o Rogério na ponta direita. Mas ele tinha, além do fato de fazer gol, ele pegava muito bem. E ele era um líder, né? Sim, líder. Ele era um líder. Foi. O São Paulo, ele construiu o São Paulo. Ele era o alicerce do São Paulo, né? E... Tanto que depois, não é coincidência, depois que ele se aposentou, o São Paulo entrou em decadência junto com tudo, né? Ele já não estava mais no gol, o São Paulo entrou em decadência. Eu acho que o principal legado do Rogério Ceni, o principal de todos, é tocar rock antes dos jogos, até hoje. Que ele gosta, né? Até hoje toca, hein? O AC/DC toca no... Não, porque eu trabalho lá, eu chego cedo. Mas o Hell Bells ainda toca na hora do time subir, né? Toca Metallica, toca Rolling Stones, toca Kiss, toca tudo que eu gosto. A trilha sonora é sensacional. Agora, você falou da seleção do São Paulo, você até elegeu até o presidente, Marcelo Portugal Gouveia. Não esperava nada menos que isso.
Agora, isso aí qualquer um faz. Eu quero saber dos piores. Cara, o pior também tem Monta a seleção dos piores. Tem o do São mesmo Paulo. número de jogador, dá pra colocar uns 20 aí. Cara, pensando No assim, gol. ó, Sidão, que foi o que mais me... Eu tô falando porque os que mais me fizeram sofrer. Sidão, Igor Vinícius, que faz até hoje, Léo Pelé, Lucão e lateral esquerdo, você pode colocar, sei lá, tem tanto cabeça de bagre aí. O Jamal Lewis, que é o recente aí. Meio de campo, a gente teve o Hudson, que vestiu a camisa do São Paulo. Velho. É uma vergonha pro São Paulo. Eu acabei de falar de Falcão e Toninho Cerezo, eu vou falar do Hudson, que jogou a camisa do São Paulo. Teve o Jusilei, que jogou a camisa do São Paulo. A gente teve Jusilei, ex-Corinthians? A gente teve atacantes. No Corinthians ele foi bem. A gente teve atacantes, a gente teve um atacante chamado Calazans, que o São Paulo trouxe do Fluminense, atacante, que nunca tinha feito um gol na carreira. Ele jogou no São Paulo, acho que 2 jogos, foi emprestado pro Guarani. Rompeu o ligamento. E aí ele pertencia ao São Paulo ainda. O São Paulo um dia anunciou que estava procurando ele, que ele desapareceu. No mesmo dia ele postou uma foto na Arábia, montado num camelo. Nunca fez um gol na carreira. O São Paulo contratou esse cara. Então tem alguns jogadores, Trellis, mais recente, assim, Trellis, tem os caras que não tem condição de jogar no São Paulo, Vitor Bueno, tem os jogadores, Éder, o cara que eu chamei o apelido dele de Cheddar, né? Que veio da Itália ganhando 700 mil. Gordo, chegou gordo, ficou 2 anos no São Paulo ganhando 700 mil. Saiu gordo, fez 11 gols. E o São Paulo deve pra ele, ainda tá pagando pra ele. Um mês ele foi pro Criciúma e um mês ele emagreceu. Porque ela tem cobrança, né? Profissional. Cara, não, você tá gordo, velho, você tem que emagrecer. Então tem um monte de jogador. E o técnico desse time? O de Perebas. O pior o Diniz. Pra mim, o pior treinador da história do São Paulo foi o Diniz. O cara que tinha tudo na mão, que podia conquistar o título, que perdeu o título mais ganho da história. E as maiores vergonhas que eu vi do São Paulo foram na mão do Diniz. O Mirassol, o catadão do WhatsApp, né? Que o São Paulo jogou com o Mirassol, o time que foi juntado pelo WhatsApp, que tinham 18 jogadores, o São Paulo perdeu em casa. O São Paulo sofreu a maior goleada da história do Morumbi contra o Internacional, com o Diniz comandando 5-1. O São Paulo foi eliminado numa fase de grupo de Libertadores com o Diniz, depois de 33 anos o São Paulo não era eliminado, foi. Então é uma sequência de vexame, tudo que ele perdeu, e a sequência de vexames faz ele... Se você me perguntar qual técnico do São Paulo que eu jamais queria que voltasse, seria o Diniz. E o presidente? O presidente, você pode pegar os últimos 4 aí. Se você pegar o último mandato do Juvenal, Aidar, Leco e Casares, se você misturar tudo, não dá meio. Não dá meio. Porque é tudo mesmo. Na verdade, assim, por que eu tô falando isso? Porque eles são iguais. É a mesma cabeça, é o mesmo grupo político, um era vice do outro. Então, como é que vai mudar? Como é que... então eu sou melhor, eu sou pior? Não é. Porque é a mesma cabeça, a mesma mentalidade, são as mesmas pessoas. Então... Triste, cara, triste. E para 2020, daqui a pouco a gente vai falar sobre música, tá? Porque aqui o bate-papo a gente trouxe o Barolo, o Rogério Bagogo, que sabe piada interna. Trouxe o Barolo pra gente falar muito sobre música, que é o outro lado também. Mas eu não posso deixar de perguntar para você o que você espera para 2025. Cravando. Vamos lá. Quem que é o time que tem mais chances de ser campeão paulista, na sua opinião? Palmeiras sempre vai ser o favorito, porque é o time mais regular. O Palmeiras é o time mais regular. O Palmeiras nunca vai ser um time nota 10, 9,5, nunca vai ser. Mas também nunca vai ser um time nota 6. Vai ser 7, 7,5, um dia vai ser 8. E essa regularidade faz o Palmeiras ser favorito para mim em qualquer campeonato. Menos em jogos de mata-mata, que são decididos, né? Pode acontecer 1000 fatores, mas nos jogos de regularidade, nos campeonatos de regularidade, o Palmeiras é favorito para mim em todos. Mais que o Flamengo. Mais que o Flamengo? Mas tá jogando há mais tempo junto, o treinador tá há muito tempo, cada um sabe o que vai fazer. Então, isso não é de hoje, né? Isso não é de agora. Então, eu acho que o Palmeiras é sempre o favorito. O São Paulo para 2025, eu tô muito preocupado, cara. Porque você viu como é que foi o começo de ano. Olha esse planejamento do São Paulo, gente. Então, já começou tudo errado com essa viagem lá pro Pateta. Começou tudo errado. Então, uma hora, esses caras vão colher o que eles plantaram aqui em janeiro. A pré-temporada meia boca, estourando o jogador. Eles vão... O futebol cobra, o futebol não deixa barato. Então, eu não tenho esperança nenhuma. O que acontece é que, assim, por exemplo... A Copa do Brasil de 2023, do São Paulo, abriu um precedente na minha cabeça de que milagre acontece. O São Paulo ganhou aquilo por uma conjunção de estrela, de sorte, de Saturno, tá? Porque
pela lógica, não era pra ganhar. O São Paulo pegou o Corinthians numa fase ruim, pegou o Palmeiras na pior fase do Abel Ferreira, e toda a trajetória dele foi naquela época, e pegou o Flamengo querendo derrubar o treinador. O São Paulo foi campeão com todos os méritos, não estou desmerecendo o título do São Paulo. Mas foi aquilo, pra acontecer de novo aquilo, vai ter que acontecer muita coisa pra dar certo. Mas a esperança que eu tenho é essa. Numa Copa, numa competição que o São Paulo de repente embala, aí os caras resolvem jogar, e aí o São Paulo pode conquistar uma coisa. Campeonato de regularidade brasileiro, você esquece. O brasileiro é complicado, né? O brasileiro a gente fala que é um campeonato, eu costumo dizer que é um campeonato que quem ganha é elenco. Exato, exatamente. Se não tiver elenco, esquece. E a administração boa desse elenco. Né? Dificilmente acontece, porque no mata-mata tem um pênalti que acontece ali do nada. Tem, de repente, 2 jogadores importantes que acabam ficando de fora porque se machucaram ou por cartão e tal. No campeonato de regularidade, de pontos corridos, eu acho que o São Paulo, botando um pouquinho pitaco nisso, eu não vejo até tem um bom time titular, um bom time que não é um time para sofrer, né? Talvez não seja um time para ser campeão, mas é um bom time. Poxa, você está falando de Rafael, você tem Caleri, Luciano, você tem Lucas, chegou o Oscar. O time titular não é dos piores, não. Não, é um bom time. Só que elenco. Aí é que tá o detalhe, que eu acho que precisa... E eu acho que tem um fator também mais importante que o elenco do São Paulo. O São Paulo não tem treinador, velho. Zubel Dias não te agrada? O Zubel Dias não tem história no futebol. Ele tem 17 anos de carreira, dirigiu 3 clubes e foi campeão 2 vezes. Ele não tem história. Mas o Abel também não tinha no Palmeiras. Mas ele conquistou, né? Ele chegou e conquistou. O Abel não tinha tempo de carreira. Ele tinha treinado um time só. Veio e conquistou. O Zubel Dias até 17 anos. Ele está 17 anos como treinador, com 2 títulos. Então ele é muito pequeno para o São Paulo. Ele não é do tamanho do São Paulo. Quem você acha que só que o São Paulo está numa situação hoje que o máximo que vai conseguir contratar é o Zubel Dias. Se o São Paulo demite o Zubel Dias, que é um técnico fraco, que está fazendo um trabalho ruim, é só você ver os jogos do São Paulo. Pega os últimos 30 jogos do Zubel Dias, não tem 2 bons, e olhe lá. Então, só que o São Paulo está numa situação que se mandar o Zubel Dias embora, vai ter que fazer aposta, que nem fez com o Carpini, por exemplo, que é jogar dinheiro fora e perder tempo, porque não tem bala para comprar, ninguém vai querer dirigir, não tem... Você entende? É um nível muito baixo, então vai ficar com o Zubel Dias, por falta de opção. Mas o seu sonho seria quem? Cara, eu gostaria de ver, o meu sonho para treinador do São Paulo, eu queria que viesse um treinador estrangeiro, sem os vícios do futebol brasileiro, dessa coisa de paizão. Ai, puta, como eu odeio essa palavra. O treinador é paizão do boleiro. Puta, como eu odeio. Não é profissional, né? Paizão não é profissional. Boleiro não é profissional. É jogador de futebol, é profissional. Eu queria que viesse um treinador de fora, sem vícios, e que tivesse respaldo da diretoria. Então, por exemplo, o presidente chegar para os jogadores e falar: quem manda é esse cara aqui. Não vão chorar para empresário, se ele der bronca, vir encher o meu saco, o saco do diretor de futebol. Ele é que manda. No São Paulo, o presidente chama os jogadores e fala: o que a gente contrata para treinador, hein? Eles escolheram o Carpini. Os jogadores escolheram o Diniz. Era o Mancini, o técnico do São Paulo, 4 da tarde. Às 11 da noite era o Diniz. Porque os jogadores se reuniram com o presidente e falaram: a gente quer o Diniz. Trouxeram o Diniz. Agora, para trazer o Carpini, os jogadores foram sondados pelo Casares. O que vocês acham do Carpini? Tá bom, vai. Que lugar do mundo que você escolhe o seu chefe, velho? Que lugar do mundo? Só que, então, no São Paulo nunca vai acontecer. No São Paulo pode chegar um Mourinho aí, que eu queria ver muito no São Paulo, pela personalidade dele. Pode chegar um Mourinho, ele vai dar 2 broncas em 2 ou 3 jogadores, os jogadores queimam ele é demitido um mês depois, porque não tem respaldo da diretoria, não tem, o cara fica sozinho lá. O Zubel Dias já foi assim, já tirou o pé. Olha quantos treinadores o São Paulo queimou, velho. Desde o Aguirre, que o Nenê queimou, aquela turminha, aquela Panané Reinaldo, queimou a Aguirre. O próprio Diniz com a história do Tietê. Vários outros treinadores do São Paulo. O Crespo foi um. O Crespo chegou, implantou um sistema junto com a comissão técnica dele de cobrança, de encheção de saco dos caras. Os caras foram campeões paulistas, com méritos também, porque o São Paulo se dedicou para aquilo. Os caras simplesmente relaxaram, tiraram o pé. A gente já foi campeão, que se dane o campeonato, que se dane o Brasil. Quase caíram. E o Crespo ficou inconformado com aquilo, começou a cobrar os caras queimaram ele. Foi demitido, cara. Então não adianta trocar de treinador. No São Paulo não adianta trocar de treinador. Primeiro que vai vir no meia boca. Não vai vir um treinador pica, não vai vir pro São Paulo.
E esse, mesmo que venha, ele vai ficar refém desse grupo. Não é do grupo, é da mentalidade que tem lá dentro. É da falta de comando, da falta de pulso de diretor. Então o cara vai cair nessa... Os caras vão negociar com o jogador primeiro para ver se o treinador agrada. Como é que vai dar certo isso, velho? Então a gente tem que torcer pro Zubeldia tá inspirado e os jogadores estarem afim e comprarem a ideia dele. Como fizeram com o Dorival. O Dorival é o cara que sabe, né? Ele soube lidar, né? Com esses caras, ele soube trazer pra cá e conversar e colocar na cabeça que os caras podiam ser campeões e tinha a competência dele também. Ele conseguiu tirar. Nenhum outro treinador conseguia aquele título da Copa do Brasil, só o Dorival. Você acha que o Dorival seria um bom nome para um dia retornar para São Paulo? Aquele momento ele foi importante. Hoje eu acho que não mais. Não vejo ele com a ideia de novo para... Tanto que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, quase caiu no Brasileiro com ele também. Né? Por causa disso, os caras se acomodam, não tem cobrança. Ganharam o título, estão aqui. Ó, os caras falaram quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o Luciano falou, para nós acabou o ano. Acabou o ano, eles quase caíram para a segunda divisão. Porque para eles não tem cobrança. Então, o jogador faz o quê? Quem manda são os jogadores. Então eu vou correr. O São Paulo, o diretor de futebol do São Paulo dá uma entrevista no começo do ano e fala, se chegar na final do Paulista tá bom, se chegar nas quartas do Brasileiro, da Libertadores tá bom, se chegar nas quartas da Copa do Brasil tá bom. Imagina eu como jogador ouvindo isso. Eu vou correr para ser campeão? O meu chefe falou que quartas de final tá bom. É isso. Essa é a mentalidade do São Paulo, entendeu? E tá aí há 15 anos. Falando agora, vamos mudar de assunto? Vamos, por favor. Vamos mudar de assunto. E vou avisar você aí, amiguinho, amiguinha, é o seguinte, ó. Se inscreva no nosso canal aqui, ativa o sininho das notificações, dá essa moralzinha pra gente, compartilhe com seus amigos os nossos vídeos, pra gente fazer o canal crescer, pra gente poder sempre ter programas inéditos toda semana pra você, o Bola na Vitrola. Agora vamos mudar a chavinha? Já falamos bastante de futebol, de São Paulo e tal. Faltou falar alguma coisa? Acho que não, né? Tá bom, de bom, né? Tá bom. Legal. Quer medir a pressão? Não, não quero, só vou ficar preocupado, tem jogo, depois não dá, deixa quieto. Mas vamos falar então de música, cara. Música. Você curte música, você é um cara do rock, que eu sei. O que você gosta de ouvir? Cara, eu tenho 3 predileções. Rock, em primeiro lugar. Tá. Rap. Rap também? E samba. Samba também. São as três, o que eu mais escuto. Você pega a playlist do Spotify, é isso. É samba enredo, que eu gosto pra caramba. Sim. Rock e rap. Tem alguma escola de samba de preferência, não? Cara, eu gosto de todas, cara. Eu acho que eu não sei, pra mim o samba, principalmente o samba de avenida, assim, de escola de samba, tem uma energia que Sim. É absurdo. Eu acho. Eu já desfilei mais de 10 vezes, mais de 15 vezes. Já participei de ensaio, eu gosto pra caramba. Já desfilei em várias escolas, então eu acho muito legal. Mexe comigo de um jeito, acho que mexe com todo mundo. Comigo também. Eu acho muito sensacional. Assim, uma bateria de escola de samba, pra mim, é um acontecimento. É um negócio que eu fico olhando aquilo e falando, emocionante. Como é que esses caras são 400 pessoas tocando e com ritmo e te envolvendo naquilo. É maravilhoso. O rap, eu acho que eu sempre gostei desse lado contestador, do rap e do rock, né? Sim. A atitude do rock, acho que é muito mais legal que a música. A atitude é muito mais legal, a postura. Você pega esses caras que tem... Eu gosto muito de gente que tem personalidade, gente que não tá preocupado com o que os outros estão pensando, que falam aquilo que pensam. Eu gosto muito de gente assim. E no rock, no rap, é um ambiente que isso, né? É meio que lugar comum. Se você não é assim, dificilmente você tá nesse meio, né? Se você é um bunda mole que tá preocupado com os outros, que vão falar, você não vai fazer rock. Você vai fazer qualquer outra música, mas rock você não vai fazer. Mas em relação ao rock, eu gosto, na verdade, eu gosto do barulho. Porque pra mim o rock dá a vibração do rock, pra mim é vida. É uma coisa que energia. Te levanta. Eu lembro, eu tinha uma época que eu sempre tive mais de um emprego, né? Tinha uma época que eu tinha 3 empregos. Então eu namorava uma menina que morava em Mogi das Cruzes. Então eu ia, sei lá, na quarta-feira pra Mogi, dormia lá, voltava às 4 da manhã pra São Paulo. Pegava o ônibus, descia na rodoviária, pegava o metrô na rodoviária, ia lá pra Angélica, que eu trabalhava lá no meu primeiro emprego. Depois eu tinha mais 2. Eu lembro que no metrô, quando eu chegava, sei lá, 6 da manhã, imagina. Eu lembro que eu vim ouvindo Sepultura. Eu vi Sepultura e aí as pessoas me levantavam. Você vai sem colocar o pé no chão pra entrar no metrô, de tanta gente.
E aquilo me dava força. Eu escutando aquilo, com aquele lugar cheio de gente, porque aquilo me dava uma energia pra encarar aquilo. Pra falar, porra, eu encaro, vamos entrar nessa porra aí. Então, eu tenho muito isso, assim, do rock ter essa coisa da energia, da força que tem. Além do lado da contestação, além de tudo, né, que está envolvido no rock. A roupa, o jeito de vestir, o preto, eu acho demais. Mas a energia que tem é muito parecida com a do samba, pra mim. O samba mexe comigo mais de um lado emocional, assim. É uma coisa que me comove. O rock and roll me dá força. Pra mim, o significado de rock pra mim é força. Força e atitude, principalmente. Quais bandas preferidas? Cara... Aquelas que você... Eu escuto, eu vou falar, sambas enredo, eu gosto muito de várias escolas. Todo ano eu escuto, eu baixo os sambas enredos e fico ouvindo na playlist. Só que eu gosto de baixar dos ensaios, porque é ao vivo, então é outra coisa, é outra música, não é igual do CD. E todo ano eu baixo as músicas. Eu tô ouvindo agora os desse ano, do São Paulo e do Rio. Então, escola de samba... que te chamou mais atenção? Não, cara, porque eu tô ouvindo, porque assim, o samba enredo, ele vai te cativando, né? Você ouve uma vez e fala, aí depois você percebe que você tá cantando o refrão, aí depois você percebe que vai ter a entrada do tamborim ali, aí você fica mais ligado, assim, aí você vai se apaixonando pelo samba. Então eu tô ouvindo todos eu gosto de todos, assim, não tem que samba ruim, não tem, eu gosto pra caramba. Então, assim, eu sempre gosto dos sambas da Beija-Flor e da Vai Vai, são os que eu mais... Eu desfilei na Vai Vai no ano passado. Eu escuto esses primeiros, assim, que eu quero saber desses primeiros. A minha mãe torcia pra Beija-Flor, não sei por que motivo. E eu também peguei uma simpatia pela Beija-Flor. Meu pai também. Meu pai torcia pra Beija-Flor, minha mãe pra Portela e eu mangueirense. Então, não tem muito sentido a gente de São Paulo torcer pra Escola do Rio. Então, mas é o que passava, né? É uma coisa no futebol, às vezes, que você pega o pessoal do Nordeste ou de Brasília... Passavam mais os jogos dos times do Rio. Então é mais comum o pessoal gostar do Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. E o Carnaval de São Paulo também não era tudo isso, né? Quando a gente era moleque, não era tudo isso. Então, os sambas os tradicionais, né? Que a gente conhece, os sambistas desde de Fundo de Quintal, de Jorge Aragão, esses caras, Zeca Pagodinho, esses caras são geniais. Demônios da Garoa. A gente são geniais, esses caras. Então, esses caras. No rap, eu gosto muito de um rap nacional, cara. Eu fui... desde Racionais até eu tô com a camisa de Sabotagem, pra mim que é um gênio, um cara que foi embora muito cedo, que é um gênio, ele simplesmente é um gênio. Eu tô com essa camiseta, tem a letra de Munra atrás, aquela música. É espetacular, a letra é espetacular, é um negócio... Você não consegue... Se eu ler uma letra do Racionais, você fala, cara, de onde o cara tirou isso? Como é que ele consegue fazer isso? Então o rap, pra mim, é uma... lição de vivência, né? É a capacidade que esses caras têm de colocar numa música o que você não consegue nem imaginar que existe. Mas existe, porque você convive com aquilo. E o cara consegue colocar aquilo numa letra de música. O Mano Brown tem essa capacidade. Santista. Cara, e essa capacidade que ele tem, pra mim, é coisa de gênio. Não tem... Você coloca o cara mais inteligente do mundo, ele não vai fazer igual. Com a vivência, não vai fazer igual. Como o Mano Brown faz, por exemplo, como Sabotagem fazia, não vai fazer nunca. E o rock, cara, o rock tem muita banda. Eu fui privilegiado porque eu acompanhei o rock dos anos 80 no Brasil. Então foi a explosão do rock. O meu contato com o rock, o primeiro contato com o rock, foi com Gene Simons, do Kiss. No primeiro Rock in Rio, lá em 91 foi 2004, 2005. Não, foi o primeiro Rock in Rio 85. Eu lembro que antes do Rock in Rio, o Kiss veio fazer uma apresentação no Morumbi. 83. No Morumbi. Sim. E eu lembro que eu comprei uma revista e tinha o Gene Simons com a língua pra fora, com sangue, com sujo de sangue. E a roupa, e aquela coisa que... Quando eu vi aquilo, na minha cabeça, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos de idade, não lembro, 9, 10 anos. Pra mim, na minha cabeça, era um negócio inconcebível. Pra mim, aquele cara era de outro planeta. Ele não era normal, ele era um ser humano normal. Nossa história é a mesma. Não era um ser humano normal. Então eu lembro que eu coloquei o pôster dele em cima da minha cama. O meu pai falava, que porra é essa, meu? Quem é esse cara? Eu falava, não, o Gene Simons, eles vão tocar no Brasil e tal. Foi o primeiro contato. No Rock in Rio, teve o Rock in Rio, que eu acompanhei, né, de casa, porque eu era muito criança pra ir, mas eu tinha camiseta. E aí explodiu o rock nacional. Sim. E o rock nacional dos anos 80, pra quem viveu aquilo, é inesquecível. Sim. Eu escuto até hoje, sim. Então, porque tinha muita coisa boa, tinha muita coisa legal lá. As bandas da década de 80 marcaram a minha vida toda.
Titãs, o Legião, o Ira, esses caras me marcaram a vida toda. E eu, depois do canal, conheci o Nazi, que é São Paulino. Então, Sim. imagina, eu fui conversar com ele e falei, eu tô conversando com o Nazi. Eu entrevistei o Nazi. Então, esses caras, o rock nacional, pra mim, foi muito importante na minha formação. Eu lembro que quando a gente era moleque, saiu o disco da Plebe Hood. A gente, porra, saiu o disco. Pegava, ia lá na loja, comprava o disco, chegava em casa, tirava o disco, colocava na vitrola e ficava ouvindo aquele chiadinho. Nossa, essa música, via a letra, via o encarte. Pegava encarte, né, com foto, letra. Isso tudo marca a vida da gente, muito, né? Cara, marca, muito, cara, marca a vida da gente. Hoje eu vejo, não é que eu acho tudo no passado melhor. Hoje você tem um streaming que você... É diferente. Você abre o Spotify, você escuta a música que você quiser. Não tem mais dificuldade nenhuma. Só que hoje eu vejo essa geração mais nova, por exemplo, eu levar o meu enteado na escola, ele tem 16 anos. Ele gosta de trap, gosta dessas músicas da moda aí. Aí é a geração dele. A gente vai no carro, aí ele escuta 10 segundos de uma música, pula. 10 segundos de outra, pula. 10 segundos. Falei, vamos ouvir uma música, pelo menos. Não, eu já ouvi a parte que eu queria. Vai. É muito assim, né? É muito. E a gente, cara, a gente decorava a letra da música. Porque de tanto tá no encarte lá, ficava na cabeça, a gente lendo no encarte. Hoje isso meio que se perdeu, né? Hoje é muita informação, é muita coisa. Você abre o Spotify e você fala, o que eu vou pesquisar, velho? Tem tanta coisa pra pesquisar. E essas bandas internacionais também, né? São momentos, né? Eu vi um show do Ozzy no... O Ozzy, cara. Ozzy. Eu vi o show do Ozzy no AMB. Eu fiquei aqui, ele ficou 2 metros onde você tá, assim, pra trás. Ele cantando na minha frente, cara. Eu falei, cara, o Ozzy tá cantando na minha frente, velho. Cara, é um negócio surreal. Eu vi o Metallica, que eu queria muito ver o Metallica. Também é uma das minhas bandas preferidas. Quando os caras deram o primeiro acorde, eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô vendo o show do Metallica. Onde foi? Você lembra? No Morumbi. Então teve aquela explosão dos fogos ali, que queima a gente que tava lá no fundo, né? Eu falei, cara, que isso é absurdo, velho. Isso é absurdo. Eu vi um show do U2, o primeiro que eles vieram pro Brasil em... Sim. Também, 90 e pouco. Eu vi o primeiro do pop, do disco pop, eu acho. Acho que até foi antes disso. Acho que foi o pop. Depois eu assisti um outro show deles também. Que eles vieram 2 ou 3 vezes. Né? Essa é uma banda que eu nunca vi. Eu vi, então. E eu tenho algumas bandas que... Bom, essa aqui nunca vi e nunca vou ver. Então, né? Eu também... A gente perdeu muita coisa. Essa eu também. queria. Eu queria muito ver o AC/DC, mas acho que eu também não vou conseguir. Não, vai. Sei, cara, olha, eu falo uma coisa pra você. AC/DC eu vi no Pacaembu, acho que 96. Olha... Foi um dos maiores shows que eu vi na minha vida, se não for o maior. E ó que eu sou fãzão de Kiss, e vi alguns shows do Kiss também. Cara, olha... Iron Maiden eu vi em 91, acho, uma coisa assim. O Metallica eu vi no Parque Antártica, a turnê do Black Album também. Baita show. Pega o show do AC/DC no Monumental, na Argentina. Pega aquelas imagens. Cara. Sim. É absurdo, é impressionante. É incrível. Eu tenho, então, por exemplo, eu tava ouvindo... semana passada, eu tava em casa, tava ouvindo música, deixa a música rolando ali, tava tocando o Titã, Nando Reis, cantando Marvin. Aí eu falei pra Erika, pra minha mulher, ela falou assim, eu escutei essa música há 40 anos atrás, 42 anos atrás, num estádio em Piracicaba, um show do Titãs. Eu lembro que o Nando Reis falou assim, que ele fala sempre nos shows, né? Você que acredita em dias melhores, vamos cantar comigo. Aí cantava Marvin, agora... Eu lembrei de uma música que eu ouvi há 43 anos, cara. Marcou tanto pra mim aquilo que... O Marvin já é até pai. Exatamente. Daqui a pouco o Marvin é vovô daqui a pouco. Então tem essa trajetória toda, fica marcada na nossa vida. Eu fui participar de uma entrevista coletiva com o Titãs quando eles lançaram o acústico. E eu não consegui fazer nenhuma pergunta. Porque eu falei, cara, eu tô na frente do Titãs, velho. Os caras que marcaram a minha vida toda, assim, E estão até hoje aí, né? Estão até hoje fazendo... É muito aquela coisa afetiva da gente, né? Você ouve uma música, você lembra da época que você vivia, o que você estava fazendo, como aquilo te impulsionou de alguma forma, te estimulou de alguma forma. Puta, é sensacional. Eu sempre tive... eu tive uma sorte muito grande de conhecer e me tornar até amigo de alguns ídolos que eu tinha na minha adolescência, que é na mesma época que você, né? Eu gostava também de Titãs, de Ira, enfim, de várias bandas e tal, mas tem 2 bandas brasileiras
que eu tenho um amor muito grande, é amor mesmo que eu falo, é amor que eu tenho por essas bandas, que é Golpe de Estado e Viper. São duas bandas que eu tenho amor, eu amo essas bandas, sabe? Se você falar pra mim, escolhe o disco pra você levar pra Ilha Deserta, é o Theatre of Fate do Viper, que é o segundo disco deles. De todos os discos no mundo, é o disco que eu mais gosto, de todos. E eu tive muita sorte de conhecer as pessoas e me tornar amigo. E não teve aquela decepção de, puta, conheci o cara... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque isso é um risco, né? Assim, mas eu tenho uma sorte enorme, assim, porque Golpe de Estado, por exemplo. Golpe de Estado, o baterista, o Paulo Zinner, eu era baterista antigamente. Ele era a minha referência, o Paulão. Pô, o Paulão, ele teve... Cara, sei lá o que eu posso falar. Ele saiu de São Paulo, eu moro em São Bernardo do Campo. Ele foi até São Bernardo para ir comigo na casa de uma pessoa para ver uma bateria para eu comprar. Mas como você conheceu? Eu conheci indo nos shows. Acabei formando o primeiro fã-clube da história deles, do Golpe de Estado. O símbolo deles, escrito GE, que eles usam, fui eu que desenhei na mesa da minha casa, eu com 15, 16 anos. Porra. Pô, ele foi comigo lá e o Golpe de Estado estava estourado no ABC. A grande força deles era no ABC. A hora que eu cheguei na casa do rapaz, ele não estava a irmã dele. A hora que a irmã dele abriu a porta e deu de cara com o Paulo Zinner, foi nítida a reação dela, cara, de tipo... Sabe, é um negócio... Pra época, o Golpe de Estado botava 8.500 pessoas na hora maçã de domingo, sozinho. Então, assim, puxa, eu tive a sorte de estar com eles, assim como tive a sorte, por exemplo, o Catalau sempre foi a minha principal referência como vocalista, depois acabei indo pro vocal. Pô, o Catalau, eu fui fazer um show em São Sebastião, ele foi no show e subiu no palco pra cantar comigo. Porra! Eu cantei com ele, com o meu ídolo máximo. Falei, caramba, velho do céu. Eu olhava pra lá e falei, que é isso, gente do céu? Né? Você volta a ser moleque, né? E pouco mais recente, isso deve fazer uns 7, 8 anos, a gente foi abrir o show, tinha uma banda, né, o Ultrassônico, hoje tem outra, que é a Super Rádio, a gente foi abrir o show deles em Campinas, do Golpe de Estado. E aí, eles começaram, fala a música aí que vocês querem ouvir que a gente vai tocar. Aí um pediu uma música, outro pediu outra, eu gritei lá depois, Paixão! Aí o Nelson, saudosíssimo Nelson que nos deixou no ano passado, olhou assim, vem cantar. Falei, quê? Vem cantar. Aí me botou no palco e eu cantei a música com o Golpe de Estado. Porra. Com a banda. Isso depois de tantos anos que você conhecia? Pelo amor de Deus, cara. Isso aí, e isso se repetiu depois. Eu ia nos shows, o Nelson já pegava, não, você vai cantar com a gente. Aí eu cantava, eu sabia o repertório inteiro. Sabe? Se eu precisasse tocar bateria, hoje não, porque eu tô destreinado. Eu sabia cada virada, cada coisinha. Entendeu? Coisa de fã, né? Coisa de fã. O Viper, por exemplo, quantas e quantas vezes eu tinha uma banda de heavy metal chamada Hard Hearted, e a gente ia tocar e os caras iam assistir. E a gente tocava Living for the Night. Isso quando não tocava Rebel Maniac. E aí eles, assistiam, aplaudiam, davam uma baita força. O primeiro show do Hard Hearted foi abrindo pro Viper. Porra! Foi abrindo pro Viper. E depois de muito tempo, eu acabei conhecendo o André Matos, que era o vocalista do Viper, que é um cara... Entrevistei ele uma vez. Saudosíssimo. Entrevistei ele uma vez. Um querido, foi uma simpatia absurda. Total. Uma simplicidade, né? Total. Ele falava baixinho, eu lembro que ele ficava... Eu falei, cara, não é possível que esse cara é desse jeito. Cara, ouve essa história. Eu tinha um site de videoaulas pela internet. E um dos curadores era o baixista da banda solo do André Matos. Então lá tinha um integrante do Demônios da Garoa que ensinava a tocar a música do Demônios da Garoa. Ele é integrante da banda, ele ensinava a tocar. Quem ensinava as músicas do Sepultura era o André Crisser, né? Enfim. Aí eu fui num show no Sesc Santo André para fazer umas imagens do Bruno Ladislau, meu queridíssimo amigo Bruno Ladislau,
baixista, talentosíssimo. E aí eu fui fazer umas imagens. Então tinha a primeira parte do show que ele fazia um apanhado da carreira dele, depois saía, dava um descansinho, voltava tocando o Angels Cry, o primeiro disco do Angra, na íntegra. Nossa, na íntegra? Na íntegra. Aí o André Matos vira pra mim, esse papo aqui é pra você falar, mas eu agora me emendei, vou contar também. Quero saber. Agora você me entrevista. Meu, o André, ele virou pra mim e falou desse jeito, olha... Agora a gente vai tocar o Angels Cry na íntegra, que é o primeiro disco do Angra, a banda que eu tocava. Eu falei, tá, não sei, imagina. E assim, tem a introdução, e a primeira música que a gente toca é uma que chama Carry On. Eu falei, tá, que tal você entrar comigo pra pegar a energia do público? Aí você tal, mostra, tal, faz, grava, fica à vontade, faz o que você quiser. O André, cara, ele infelizmente ele tinha muito pouco material de vídeo. Ele gravou muito pouco clipe, ele tem muita coisa registrada em vídeo. Aí ele falou assim, vamos combinar uma coisa, na hora do solo, você me dá a câmera que eu filmo pra você e te devolvo a câmera. Combinadíssimo. Começou o show, cara, você imagina eu atrás do André Matos, né? Que pra mim tem a voz mais linda do mundo todo. Entra o André, entra o Zé Ruela atrás aqui. Meu, a galera, pá! E eu filmando. Meu. Aonde foi esse show? Sesc Santo André. Eu parecia criança. Daí chega no solo, ele vai lá, pega a câmera, pá, grava, tal, não sei o quê. Não, o combinado era ele me devolver a câmera. Não, ele vira a câmera pra ele pra terminar a música cantando o último refrão. E onde tá esse vídeo? Sumiu. Puta merda, velho, não acredito. Cara, quando ele falei... eu pensei, você tava falando, eu pensei em ilustrar essa parte do nosso papo com o vídeo. Falei, pô, agora ele vai colocar o vídeo na edição, né? Puta, sumiu o vídeo. Imaginem aí em casa como que é. Puta merda. Mas, cara, é sensacional, cara. E me tornei amigo dos caras do Viper. Eu fazia faculdade de Direito, eu com o Ives Passarel. E mais o Ricardo Batalha, um grande amigo da cena do rock. Batalha, um grande abraço pra você e pro Frederico. 2 São Paulinos que estão sempre lá no Morumbis. O Frederico e o Ricardo Batalha. Cara, eu estudava com o Ives, não é? Que hoje está no Capital Inicial. E o Felipe, outro guitarrista do Viper, que também se tornou amigo, ele se apaixonou por uma amiga minha da faculdade. Esse cara ligava para mim 5 horas da manhã. Vandrão, pô, minha mãe atendia 5 da manhã. Tem um tal de Felipe querendo falar com você. Ô, tem como você pegar umas flores e entregar pra menina lá, tal, não sei o quê? Cara, eu ia lá, pegava as flores, passava no meio da faculdade de Direito com um buquê de flores pra entregar pra menina. Mas era amigo, pô, meu amigo, cara. Se fazia com o maior orgulho, né? Pô, é sensacional, pô, é o Felipe do Viper. Pô. Mas isso é legal, assim, porque a gente fala, o que você tá falando, assim, é uma paixão, né? Sim! Então, imagina o ambiente de prazer que você tem isso. Então, você estuda com o cara, aí você ouve a música dele, aí você vai no show, o cara te reconhece, sabe que vocês trocam ideia, assim, fica um ambiente que é perfeito pra quem gosta, pra quem, né? Ninguém pode querer mais do que isso, né? E hoje, né, a gente tem a cervejaria Everest, inclusive, que eu vou lhe dar esse presente agora, que a gente faz a cervejaria com mais rótulos de bandas de rock do mundo. Porra! Do mundo. Então aqui eu trouxe uma pra você de uma das bandas que a gente tem um orgulho de trabalhar junto e representar. Você falou da Plebe Hood? Aqui, ó, cerveja da Plebe Hood aqui em cima. A gente faz cerveja do Traje a Rigor. De um monte de banda. Dr. Sim. Essa aqui é de quem? Inocentes, essa aqui você abre aqui, ó. Abre Inocentes, aqui, presente tem que abrir. Puta, Inocentes, cara. O Inocentes pra mim porque assim, nessa explosão do rock dos anos 80, puta, cara, olha que isso. Pânico em SP. Pânico em SP. Acho que Pânico em SP foi a primeira música que eu decorei na vida.
Sério? Porque eu tinha o disco deles. E aí, Pânico e ICP pra mim era uma música que... Porque é forte até hoje, né? Sim, sim. Porrada até hoje. E a história deles é muito louca, né? Desde Clemente com o João Gordo, desde todas as histórias desses caras. Puta, cara, obrigado, né? Eu acho que eu tenho muito orgulho de ter visto esses caras. E eu só fico chateado, não sei se você tem esse sentimento assim. Eu acho que esses caras tinham que ser mais reconhecidos, velho. Sim. Mas eles tinham que ter mais... as pessoas deviam saber quem são o que eles fizeram, esses caras, entendeu? Como eles foram importantes, não só pro movimento do punk, do rock, mas pra cidade, pro Brasil, sabe? Eles cantaram muito São Paulo, cara, principalmente, né? A postura desses caras, entendeu? É que hoje a gente vive numa sociedade um pouco... muito conservadora, né? O brasileiro é muito conservador. E esses caras sempre foram vistos com maus olhos, assim, né? Mas é bandido, é maconheiro, né? Drogado. Mas eu acho que esses caras deviam ser mais reconhecidos. O Clemente foi o nosso convidado inaugural do Bola na Vitrola, que esteve com a gente aqui. Foi o primeiro programa. Tá aí, quem quiser assistir. Mas você sabe que eu sempre vejo o Clemente, porque ele tá na cena ainda muito presente, né? Sim. Então eu fico contente, assim, quando eu escuto ele na rádio, quando eu vejo ele nos programas, quando eu vejo ele... Eu fui no show dele outro dia, que ele tava tocando lá, os Inocentes foi tocar. Eu não lembro se foi no Parque da Juventude, não lembro. E eu falei, pô, o cara tá aí ainda, e tá, né? E assim, eu acho legal ver que o cara, ele envelheceu... Só, né, fisicamente, mas a cabeça não. Então ele continua contestador, ele continua com a visão que ele tinha, né? A visão não muda, né, cara? Não é uma coisa que... Tira no outro um cara que vira a cabeça, mas o cara do rock, ele não muda. Ele tem essa postura. E o Clemente, toda a entrevista que eu vejo dele, tudo que ele fala, é tudo aquele cara mais aprimorado, né? Mais lapidado daquela época, mas é impressionante. A entrevista dele aqui pro Bola da Vitrola foi muito bacana, Bola na Vitrola. Ele fala muito sobre a atual cena de rock, que ele ouve muito, muita banda nova, tal, não sei o quê. Muito bacana, quem quiser aí, ó, é só dar uma olhadinha no canal aí, se inscreve, cara. Aí, ativa o sininho, aquela coisa toda lá, e dá uma pesquisada, que foi o primeiro programa que a gente fez. O João Gordo conta muita história dele no livro do João Gordo, que é bom demais. O livro do João Gordo é bom demais. E ele conta várias histórias da molecada deles, né? O Clemente é um outro personagem que eu também tive o prazer de dividir palco também, porque com a Super Rádio, vira e mexe, a gente faz uns shows juntos. Ele sobe no palco, então eu canto Pânico em SP com ele no palco. Porra. Pânico em SP, Pátria Amada, enfim, a gente faz umas da Plebe Rude também, né, que ele tá na Plebe também. E a gente toca de tudo, cara, Midnight Oil, Legião Urbana, Ramones, claro, Barulho. Ah, meu, vai coisa pra caramba. Ele tem até umas músicas que eu nem achava que ele gostava, né, que não é muita cara de Será, da Legião Urbana. A gente toca também, foi legal pra caramba. Então, mas esses caras, assim, o Clemente pra mim, eu mesmo sem conhecê-lo, pra mim é um exemplo muito disso, né? É um cara muito aberto, né? Ah, não vou escutar isso aqui que é um lixo. Não, ele vai escutar, claro, tem a preferência. Até porque tem como crítica musical, entendeu? Até pra ele conhecer, pra saber. Eu acho muito legal isso. O cara que a cabeça dele não envelhece, ao contrário, né? Por isso que ele tá aí até hoje, né? Só pra terminar aqui as minhas histórias musicais, de uma que veio rapidinho aqui. Tem uma banda aqui de São Paulo também que eu gosto muito, que a gente falou do Clemente, eu gosto muito, que é o 365. Né? E eu acabei me tornando amigo deles também, porque eu tinha um quadro do Donos da Bola na Band, que eu criei um quadro musical. Então a gente levava toda sexta-feira um artista diferente. Claro, eu levei lá sertanejo, pagode, levei um monte de coisa, mas levava uns rock também. Eu levei o André Matos, levei o Angra, levei o Sepultura para fazer acústico. Foi sensacional. E levei o 365. E acabei ficando amigo deles. E eu conto essa história, é muito engraçado, porque eu sempre quis cantar a música São Paulo, do 365, mas nunca deixavam. As minhas bandas não encaravam. Ah, não vamos não. Depois, quando começamos a tocar, aí eu vi que o público gostava. Ah, não, vamos tocar isso aí e tal. Mas antes de chegar a isso, eu promovi um show em Mauá com o 365, a minha banda abrindo pro 365, na época o Ultrassônico. E o pessoal também do 365 me chamou a gente para abrir um show deles aqui em São Paulo. Bom, resumo da história. O show era num sábado à noite, no sábado de manhã, o Miro de Mello, que era o baterista na época, hoje vocalista, ligou para mim: Evandro, eu tô com um problema, mas eu quero que você fique tranquilo, porque a gente já tem a solução. Eu falei: qual que é o problema, Mirão? O nosso vocalista, o Finho,
ele foi diagnosticado com dengue. E ele não vai poder fazer o show de hoje. Mas, como eu te disse, fica tranquilo, porque nós já temos a solução. Eu falei, e qual a solução? Você vai cantar. Pô, só esqueceram de te avisar que a solução é você. Aí quem cantou no show deles, algumas músicas, fui eu. Então, primeira vez que eu cantei São Paulo, Glândula Vila Morena, que eu adoro, foi com o próprio 365. Então, assim, são das histórias, né, da vida, das surpresas que ela traz pra gente, né, cara? De trabalhar, quando eu trabalhei na Band, no departamento de esportes, trabalhei com vários ídolos do futebol, de pessoas, né, queridíssimas, que, poxa, eu via na televisão, eu torcia, contra ou a favor, mas, pô, estavam ali na minha frente, cara. Então, é muito legal. a vida é muito legal. Em relação com a música, assim, cara, que você não tem essa decepção com você tocar junto com esses caras, imagina que é uma realização. Ano passado estou no Summer Breeze. Poxa vida, cara. Quem que eu conheci? O Linguarudo, cara. Você conheceu? Gene Simmons. E aí? Eu só agradeci a Deus que não era o Paul Stanley, porque se fosse o Paul Stanley, cara, eu tinha saído preso. Porque o meu grande ídolo é o Paul Stanley, mas quem me chamou a atenção pro que isso foi o Gene Simmons, óbvio. Eu acho que essas pessoas têm, quando eu vi o Ozzy de perto, assim, eles têm uma aura, né? Não é? Alguma coisa diferente que esses caras têm. Não é comum. Eu não sei, não é só carisma. Carisma é uma coisa que eles têm. É uma luz. É um brilho. Energia. É uma coisa, Muita gente é assim também. No futebol também tem, mas na música eu acho que é mais. O Gene Simmons deve ser isso. Deve ser o cara que você olha e você fala, cara, você... Eu lembro que quando eu vi o Pelé uma vez. Na Gazeta, eu trabalhava na Gazeta, ele foi fazer um programa que eu dirigia, ele veio vindo assim, eu tava com uma camisa da Seleção Brasileira para autografar. Ele veio de helicóptero, desceu de helicóptero, aí ele saiu do elevador, veio vindo na minha direção, e eu não consegui falar, porque o Pelé também era assim, né? Ele tinha essa... E ele passou por mim, eu lembro que ele fez assim, ó, ele cumprimentou com a cabeça assim, e eu não consegui falar, com a camisa na mão, a caneta, ele foi embora, eu falei, cara, eu não consegui falar com o Pelé. Você travou. Travei, cara, com o cara, de tanta aura que ele tinha, essa coisa que ele tinha, é impressionante, assim. E algumas pessoas são assim, o Ozzy era assim também. O Ozzy, quando eu tava vendo ele assim, claro que já tava, né, velhinho, já não é mais aquele que a gente tem na cabeça. Sim, né? claro. Mas ele é uma entidade, né? Ele é uma entidade do que ele representa, do que ele fez, do que... É uma entidade. Aí você vê aquele cara cantando na sua frente, velho, e batendo palminha assim, daquele jeitinho mais devagar, cara, O teleprompter. É surreal, velho, é surreal. E esse dia teve show do Sepultura que abriu, que o Andrés ficou tocando com uma meia do São Paulo na minha frente, assim, tocando a guitarra. E você fala, puta, cara, que é inesquecível, né, cara? São momentos que marcam a vida da gente, né? Que nem um jogo de futebol, que nem um... Você encontra esses caras e fala, porra, eu vi esses caras, eu não tô acreditando que... Quando o show do Metallica pra mim foi muito emblemático, assim, de... Quando começou, eu falei, caceta. Eu fui na final da Champions League esse ano passado, né? Real Madrid e Borussia. Quando os times entraram em campo, que toca aquela música, eu falei, cara, não acredito que eu tô aqui. É a mesma coisa do show do Metallica. Quando deu o primeiro acorde ali, eu falei, puta, não acredito que eu tô aqui, cara. E aquele puta show, aquela coisa que você vai... Você conheceu o Rogério Ceni? Conheci. Qual foi a reação? O Rogério Ceni tem uma história com ele bacana, assim. Quando eu era diretor do Mesa Redonda, ele foi... Isso era 2001. Ele foi afastado do São Paulo. Um presidente lá, que eu nem sei o nome, afastou o Rogério porque ele foi acusado de ter forjado uma proposta do Arsenal, do Liverpool. Eu lembro que deu um rolo com uma repórter, né? Então, isso foi depois, né? A repórter acusou ele e ele entrou no ar para desmentir. E aí ele ficou afastado 30 dias. Quando ele voltou, eu falei para o Avalone, que era apresentador do programa, eu falei, vamos trazer o Rogério Ceni aqui. Saudosíssimo Avalone, querido. Vamos trazer o Rogério Ceni aqui e fazer uma reportagem do jogo, mostrando a volta dele. E a gente fez, a torcida adorou a volta dele, jogou bem pra caramba, ele foi no programa. Quando entrou a matéria no ar, eu fico no suíte, né, na cabine de comando, a matéria no ar, o Avalone falou assim, olha, Rogério, quem pediu para fazer essa matéria e te convidar foi o Rogério Barolo, que é o diretor São Paulino do programa. Ele que falou que queria... Porque ele falou que você nunca teve chance de se defender, e ele falou, pô, vamos trazer o Rogério, vamos... Aí quando voltou da matéria, o Rogério Ceni falou assim... pô, legal, obrigado. E eu queria muito agradecer ao diretor do programa, o Rogério Barolo, por ter feito isso por mim. Beleza. Aí eu não sou amigo de jogador, nunca fui, né? Até hoje eu tenho essa postura. Ainda mais como diretor do programa, eu não tinha interesse de ser amigo de jogador. No dia seguinte, na segunda-feira, o meu produtor foi para o São Paulo, para o CT, para já armar os convidados para o programa do outro final de semana. E ele voltou com uma camisa suja de barro do Rogério Ceni. E falou, o Rogério Ceni pediu para te entregar.
e falou o seguinte: avisa o Barolo que eu nunca mais vou esquecer o que ele fez. Aí eu tenho essa camisa até hoje, lógico. Pouco tempo depois, o assessor de imprensa do Rogério Ceni, o Zé Diniz, que é meu amigo até hoje, Sim. foi trabalhar na Gazeta, junto comigo. E ele falava do Rogério. Né? O Rogério, ele falava pra mim assim: o Rogério sempre fala de você e fala que ele nunca mais vai esquecer o que você fez pra ele. Vamos conhecer o Rogério Ceni? Vamos conhecer um dia no estádio? Eu vou todo jogo, a gente acaba o jogo, a gente vai pro vestiário, você conhece ele. Foi. Aí fui e conheci o Rogério. Rogério simpático, e falou pra mim: nunca mais vou esquecer o que você falou. Aí se passam, sei lá, quanto tempo, eu levei meus sobrinhos pra ele conhecer. O Zé Diniz levou meus sobrinhos do vestiário, que eram pequenos. Ele autografou a camisa dos meus sobrinhos e falou pro meu sobrinho mais velho assim: o seu tio é muito São Paulino. É muito São Paulino. Aprenda isso, o seu tio é muito São Paulino. E meu sobrinho contou pra mim: tio, o Rogério falou que você é muito São Paulino. E aí, eu fui comer pizza com ele. A gente fazia assim: o São Paulo jogava, eu e o Zé Diniz, a gente assistia o jogo. Acabava o jogo, a gente ia pro vestiário, que o Zé tinha acesso livre. A gente esperava o Rogério. O Rogério ia no carro dele, que fica no estacionamento do Morumbi, né? A gente entrava no carro do Rogério, o Rogério descia e deixava a gente nos nossos carros, onde a gente ia parar no carro. Então, eu tive esse breve relacionamento, assim. Claro que eu sei que ele assiste o canal, ele assiste o vídeo, ele sabe que eu tenho um canal na internet. Quando eu fui trabalhar na Record, que eu saí da Gazeta e fui pra Record, o Zé Diniz contou pra ele, ele falou: pô, que legal, o Barolo tá crescendo na profissão, tá crescendo na carreira, foi pra uma emissora maior e tal. E essa coisa da gratidão que ele falou, pra mim, essa coisa de nunca mais vou esquecer, eu não fiz nada, só pedi a presença dele lá. Essa coisa da gratidão mostra muito do caráter da pessoa pra mim. Que ele é uma figura contestada, controversa, né? Que ele se relaciona de algum jeito com algumas pessoas. Acho que ele tem até alguns problemas de relacionamento com os jogadores que ele comanda e tudo. Mas pra mim a gratidão é um quesito fundamental pra quem tem caráter. Você então, tem contato com ele ainda hoje? Não, hoje não. Então, por essas e outras que ele é meu ídolo. Não só pelo que ele fez, pelas alegrias que ele me fez ter como torcedor de futebol, mas por ter essa proximidade, um pouco que eu tive, e essa gratidão de saber que o Rogério é um cara grato. Ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele tem muitas qualidades que eu pude ver, e a preocupação com os outros, o respeito com que ele me tratava, a gratidão. Eu virei mais fã dele ainda. Então eu sou um cara que sempre defendo o Rogério Ceni. Mas ele não sei o que, mas ele é grato, ele tem caráter, ele é profissional, eu sempre defendo. Eu tenho uma história com o Rogério Ceni também, mas antes de eu contar isso aqui, não é comigo, é com um amigo meu, eu quero pedir, Barolo, aqui nós temos essas bolas aqui, que a gente, todo convidado, autografa pra gente, a gente tá caminhando já pro final. Então, por favor, enquanto você autografa essa e essa, uma delas a gente vai sortear entre os nossos... aquelas pessoas que seguem o canal. Então, se você não segue, siga a gente. Quando tiver a bola bem rechonchuda, a gente vai sortear. E a outra a gente vai doar pro Novo Mundo São Bernardo do Campo, que é um projeto social que eu tenho, que a gente ajuda várias instituições, então a gente acredita que pode ajudar dessa forma também. Contando rapidamente, um amigo meu, Cleiton, São Paulino Roxo, que é lá de São Bernardo também, ele trabalhava gravando vídeo para os jogadores, fazer o famoso DVD. E ele fez do Rogério Ceni com os mais de 100 gols do Rogério e tal. Um dia foi no treino do São Paulo e pediu para o empresário do Rogério, que você citou agora, entregar para o Rogério o DVD. O Rogério, ele falou: não, tudo bem, vou entregar pro Rogério, fica tranquilo. No dia seguinte, ele estava andando no centro de São Bernardo, toca o telefone. Oi, queria falar com o Cleiton, por favor. Cleiton Matos, o nome dele. Você vê que, não é mentira. É o Rogério Ceni. Eu queria te agradecer pelo DVD, poxa vida. O rapaz sentou na calçada e começou a chorar. Cara, mas você vê... Vem aqui no CT. Foi no CT, deu luva, camiseta, sei lá o quê, blá, 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 acabou se tornando até, entre certo ponto, amigo do cara. Então, é o tipo de comportamento que ninguém sabe. Um dia, eu vou te contar outra história que eu lembrei agora. Um dia eu tô em casa, meu aniversário, eu já completamente embriagado, a namorada lá que eu tinha, toca meu telefone, o Zé Diniz. Eu vejo o Zé Diniz. Aí eu falo: Zé, filho da puta, viado, não sei o quê. Aí ele falou assim: não é o Zé, não, é o Rogério Ceni. Tô passando só pra desejar parabéns. Eu falei: puta, velho, que vergonha. Ele falou: não, deleta tudo, vamos começar de novo. Então, cara, pra que ele faz isso? Ele não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Ele não tem necessidade de ligar pro cara que deu o DVD. Não é? Beleza, ganhei, agradece lá o cara.
Então, pra mim, isso mostra muito do caráter da pessoa, entendeu? Quem é a pessoa. Mas, então, pra mim, esse tipo de comportamento, assim, cara, dos caras que você admira, né? Dos caras que... Pô, quando ele ficava na minha frente, eu falava, cara, esse cara pegou aquela bola no jogo contra o Liverpool, contra o jogo contra o... Ele tá na minha frente, cara. O cara me chama de Barolo, ele me chama pelo nome, assim, puta, cara, isso deve ser como tocar com o André Matos. Meu querido, brigadíssimo pela participação, pessoal. Eu acho que vocês devem ter gostado. Gostaram? Se inscreva no canal. Lembrando vocês, nós estamos aqui no estúdio 3 Telas em São Paulo. 9 salas de vídeo. Se você quiser fazer um podcast, fazer qualquer tipo de gravação de vídeo, esse é o lugar certo. Vem aqui, estúdio 3 Telas em São Paulo. Não esqueça, hein? Se inscreve aqui no canal também, toca o sininho, faz aí tudo que tem que fazer. Certo? Obrigado, Barolo, velho. obrigado, meu irmão. Velho. Me chame mais vezes. Eu vou tomar essa cerveja do Inocentes. Sensacional. Valeu, até a próxima. Semana que vem tem mais Bola na Vitrola, futebol por música.